segunda-feira, hoje é dia 13 de outubro e já tá todo mundo aqui no escritório, né? Hoje, segunda-feira, geralmente é um dia de muito alinhamento. E eu tô de volta, eu sei que eu fiquei um tempo sem gravar conteúdo aqui pra vocês, mas vou voltar a gravar muito conteúdo. E o papo de hoje é justamente, eu quero mostrar como a nossa operação tá funcionando, sobre como as coisas estão acontecendo. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Para vocês terem uma ideia, a gente tá mudando de escritório de novo. Já não cabe mais ninguém aqui, ó. Vocês podem ver que não cabe ninguém, fica todo mundo apertado aqui no escritório. E nós estamos indo para um escritório de 240 metros. Nosso time vai passar de um time de 20 pessoas para um time de 40 pessoas. Tem muita coisa acontecendo e muitas das coisas que estão acontecendo por conta do nosso molde, do nosso modelo estratégico de abordar. Desde o último vídeo que eu postei aqui para hoje, muita coisa mudou e eu quero falar um pouco sobre isso nesse conteúdo, porque uma das coisas que mudaram, gente, basicamente é o formato em que nós estamos vendendo. Hoje, o mercado ele está muito propício a vender high ticket. Há um tempo atrás, a gente estava muito focado em vender produtos de low ticket, infoprodutos e tudo mais, mas assim, depois que a gente fez uma análise fria e fez um estudo de mercado, a gente percebeu que o mercado de info, cada vez mais, ele diminui a sua atração por ele. Por quê? Porque as pessoas não querem mais saber de comprar informação. Porque a informação eu consigo no chat GPT, a informação eu consigo através das inteligências artificiais e tudo mais. Hoje as pessoas elas querem comprar acesso e transformação. E isso propiciou muito para que o mercado de mentorias crescesse demais, crescesse de forma elevada. E aí, o que deixa isso interessante? O que deixa o jogo interessante? O que deixa o jogo interessante é justamente que dentro do mercado de mentoria, não importa se você tem 1 milhão de seguidores ou se você tem 1.000 seguidores, se você instala um funil estratégico muito bem estruturado e tem uma estrutura como nós temos com uma equipe comercial de SDR, BDR, Social Selling, Closers, atendendo essa demanda que você mesmo cria, você consegue vender produtos de high ticket, seja para especialistas de 1.000 seguidores ou para especialistas de 1 milhão de seguidores. Isso é muito interessante, porque a maioria dos nossos especialistas estão fazendo mais de 200 mil reais todos os meses, independentemente do número de seguidores que eles têm dentro das redes. Tem especialista que tem 1.000 seguidores, tem especialista que tem 20 mil seguidores, que já vendeu só nesse mês, sem lançamento, sem investir 20 mil reais em tráfego, investindo menos de 1.000 reais em tráfego, já fez 150 mil. E também tem os nossos especialistas de maior porte, que também vão vender muito. Pessoal, olha o que chegou de novo pra gente aqui, né? Há pouco tempo atrás eu postei que nós recebemos a placa em uma das contas. Nós abrimos uma conta na Edu, só para vocês entenderem, há mais ou menos 1 mês. 2 meses, na verdade. No primeiro mês a gente já conseguiu a placa de 100k faturados, né? E agora eles já mandaram a placa de 250 mil faturados e vendidos só nessa conta nova. Eu até postei no Instagram esses dias, o editor coloca aí na tela que 2 dos nossos clientes que não vendiam nada através das redes, o José Luiz Tejon e o Luciano Pires, também receberam suas placas de 100 mil reais faturados e também vão receber agora a placa de 250 mil faturados, né? Eu estou tirando muita grana, muita venda, tudo isso de forma estruturada, sem você ficar pensando em lançamento, ficar pensando em queimar energia e dinheiro com coisa que já não funciona mais. Um time que é um time estruturado, um time que gera previsibilidade e, consequentemente, gera muito lucro. Vamos abrir aqui, então, essa nova plaquinha. Eles mandam uma cartinha, para você que quer saber como é. Eles mandam uma cartinha aqui, ó, Orange Belt. Basicamente, lá eles fazem por faixa, né? Na Eduz eles fazem basicamente por faixa. Então, aqui a Orange é depois de 250 mil faturados, né? E é muito interessante que isso aqui é em menos de 50 dias, de 40 dias, porque basicamente a operação certa, no molde certo, faz com que você tenha resultado, né? Por mais que a Eduz fique na nossa cidade, fica aqui em Sorocaba, eles enviaram por correio a plaquinha. E é bem legal isso aqui, ó. Eles mandaram num plástico bolha e numa caixa até mais bonita do que a caixa que eles mandaram a placa de 100 mil, né? Obviamente, né? A gente está gerando receita pra caramba para eles, os nossos clientes. Ó, programa Elite, sucesso é conseguir o que você quer, mas felicidade é curtir o que você conquistou, seja feliz. Que legal, é a mensagem do proprietário, né? E aí vem dentro da caixinha, vamos ver o que eles nos mandaram.
vem aqui dentro tá a faixa, muito provavelmente, que eu já tô sentindo aqui. Então, aqui dentro vem a faixa, né? Então, aqui a faixinha laranja pra gente colocar na plaquinha, né? Pô, Edu, na moral, vou ver toda torta, hein? Aí eu vou ter que falar, hein? Veio toda torta, hein? O que eles mandaram aqui? Um cafezão. Um café, mano. Tá cheirão bom, velho. Torrado aqui, café moído e... Ah, mandaram a paradinha de moer o café, cara. Porra, isso aqui eles mandaram bem demais, ó. Vem com uma paradinha de moer o café. E eu acho que isso aqui é pra guardar o café. Acho não, né? Tenho certeza. Pra guardar o café. Aí sim, baita cuidado aí da galera da Eduz. E é legal falar que mais 3 especialistas da agência, em menos de um mês, em 3 semanas, né, especificamente dizendo, bateram 250 mil de faturamento também. Então, o Arthur Rufino, que é um dos nossos especialistas, Luciano Pires e José Luiz Tejon. E nós atendemos mais de 20 especialistas no nosso programa de implementação, que a gente implementa todo o time comercial, ou seja, nós nos tornamos o time de marketing, o time comercial dos nossos clientes. Então nós somos responsáveis por gerar lead, por qualificar esses leads, nosso time liga para qualificar, nosso time manda para a reunião e o nosso time também faz a reunião de vendas. Vocês vão ver no decorrer do vídeo aí, nosso time comemorando, buzinando aqui, o escritório virou uma loucura, e é isso aí. E aqui é a nossa área que o pessoal da coprodução comanda, né? Só para vocês entenderem, a agência, nós somos uma agência de marketing e comercial e também de coprodução. Então a gente coproduz os nossos clientes. Como eu disse, nós viramos o braço de marketing estratégico e também de vendas deles, né? E aqui é a nossa lozinha onde a gente controla de forma visual todas as nossas reuniões, nossas metas, vendas. E aí você sabe um negócio muito interessante? A gente tinha uma meta de 80 mil, não sei se está dando para ver aqui, ó, 80 mil faturados, 80 mil coletados, 80 mil vendidos nesse mês para a agência. Fora os nossos clientes recorrentes e fora o que a gente ganha de coprodução também, né? E essa era a meta para o mês de outubro. Só que, galera, no dia 10, que foi sexta-feira passada, hoje é segunda, nós batemos a meta, ou seja, nós vendemos mais de 110 mil reais, né, mais de 110 mil reais no período de 10 dias, investindo R$0 em tráfego pago, exatamente, 100% orgânico. Lucas, como que vocês venderam mais de 100 mil reais de forma 100% orgânica através das redes e mesmo com a audiência baixa? Porque eu estou falando que o meu perfil é um perfil de 5 mil seguidores e o perfil da agência é um perfil de menos de 4 mil seguidores. Pessoal, vocês vão entender o seguinte, no mercado de hoje, se você for estratégico e tiver estrutura, você consegue vender independentemente da sua audiência. Por quê? Você precisa chegar no público qualificado que tem potencial financeiro para pagar o ticket que você está disposto a vender e você precisa chegar no público que tem a dor para que você possa resolver. Se você encontra essa vertente, e para encontrar essa vertente você precisa ser estratégico, você vende independentemente do ticket, independentemente do número de seguidores que você tem. Eu fiz uma reunião de vendas da agência na semana passada, nós vendemos um contrato de implementação de 36 mil reais, que ela fechou na call comigo, com a Gabi, que é uma das nossas clientes agora, e a Gabi falou o seguinte para mim: Lucas, mas é fácil vocês venderem para os especialistas que vocês atendem, que tem mais de 1 milhão de seguidores, tem mais de 800 mil seguidores, e para mim, que tenho 20 mil seguidores. O meu contorno de objeção com ela foi bem simples. Foi assim: Gabi, quantos seguidores eu tenho? Ela falou assim: Lucas, eu não sei, eu nunca vi seu Instagram. Eu falei: então, e você está comprando comigo agora uma implementação de 36 mil reais que você vai comprar aqui na call. Ou seja, não é o número de seguidores que a pessoa tem, e sim a dor que ela resolve e como ela prova que resolve. Então, o mercado, ele propiciou muito para que você pudesse vender muito, e no ticket maior, num ticket mais elevado. Então é por isso que o mercado de lançamento vem morrendo. Ah, mas lançamento pago. Galera, esquece isso, lançamento pago, lançamento grátis, webinar. Gente, isso ficou no passado. Hoje você precisa disso aqui, ó, de estrutura. Ó, nosso time aqui, ó. Nosso time fazendo acontecer. Deixa eu ver que eu tô apanhando para essa câmera aqui. Aí, ó. Nosso time fazendo acontecer, ó. O Rafa, nosso closer aqui. Ô, Rafa, fala para mim aqui, que horário é a sua próxima reunião? Agora é 4h40. Agora é 4h40. Qual é o horário da tua próxima reunião e de qual especialista é? 5 horas, mas aí a gente tem uma reunião do Tejon e do Arthur às 5. Aí eu vou fazer uma e o
provavelmente você vai ter que fazer outra. É isso aí, então eu vou ter reunião, já descobri que eu vou ter reunião de vendas aqui. Cada venda que nós fazemos, basicamente, é de qual ticket para esse especialista. Ou seja, você vai fazer uma reunião de venda do especialista Tejon, qual que é o ticket que você vai oferecer para o lead, e você vai fazer uma do especialista Arthur Rufino, qual é o ticket que você vai oferecer? Do Tejon o ticket é R$20 mil, e do Arthur Rufino o ticket é de R$8 mil. Exato. Então, basicamente, gente, é isso que vocês precisam entender. Vocês vão ter estrutura. Quem tem estrutura tem tudo. E por que os nossos clientes nos contratam? Porque a gente tem a estrutura para atender. Então, todo o nosso time está aqui, esse aqui, aqui é o nosso time operacional, falando de estratégia, organizando todos os projetos, organizando tudo o que precisa ser feito. E é justamente isso que conduz o resultado. Estratégia e estrutura. A gente acontecendo aqui em tempo real. O Rafa é closer da agência. E basicamente ele está aqui fazendo uma reunião nesse exato momento para vender uma mentoria de um dos nossos especialistas, que é o José Luiz Tejon, no ticket de R$20 mil. E ver se isso é atrativo ou não para o especialista. O nosso time gera demanda, ou seja, nosso time de social media gera conteúdo, nosso time de tráfego sobe anúncio para que a gente consiga gerar demanda, nossos SDRs ligam, qualificam os leads, marcam a reunião e o nosso time de closers faz a reunião e basicamente ele só vê o dinheiro caindo ali na conta. Então, isso é a estrutura, isso é o formato que faz com que o mercado funcione hoje. E ali o Rafa já está no momento de negociação, vai cravar aquela venda na call, a gente tem algumas estratégias para que a gente possa vender na call. E é basicamente isso, que legal aqui, em tempo real acontecendo, O Vitor aqui é nosso SDR, então ele está organizando aqui todas as nossas agendas de reuniões, todas as reuniões que vão acontecer amanhã para os nossos closers poderem ter tudo agendado na sua agenda online e também conectado com a agenda dos nossos leads, né? Então, isso é importantíssimo. Essa é a estrutura acontecendo em tempo real. O Bruno está fazendo um alinhamento com o nosso novo social media da agência. O Luan, nosso novo gestor de tráfego aqui, subindo algumas campanhas. E a Mirella, que é COO, né, nossa gerente operacional, acompanhando e organizando todas as coisas. E esse diazão lindo. Eu comprei essa câmera nova aqui para poder gravar os conteúdos sem desculpa para vocês. Galera, tô gostando bastante, hein? E aí o que é interessante de pontuar, né, galera? Basicamente, a gente começa o dia fazendo uma daily, que é onde a gente faz todo o alinhamento comercial com o nosso time comercial mesmo. Então, todo o alinhamento de o que nós fizemos no dia anterior que não deu certo, o que nós fizemos na semana passada que deu certo, que não deu, o que a gente vai utilizar, as prioridades. E lembrem-se que a gente sempre, quando a gente fala de comercial aqui dentro da minha empresa, a gente sempre fala de vendas para os nossos clientes, porque a gente tem coprodução, a gente trabalha com coprodução, então nós assumimos o braço estratégico e comercial, como eu já disse para vocês, e aí nós ganhamos porcentagem por venda, né, de coprodução mesmo, e nós também vendemos para a agência. Então, vocês imaginam, precisa ser um alinhamento muito concreto com todo o nosso time, e todo o nosso time é bonificado pelas metas que nós batemos, então isso é muito interessante. Nosso time ganha muito dinheiro também quando a gente bate as metas, então por isso que o time tem fissura, por isso que o time fica até 11 horas da noite às vezes fazendo reunião de venda. Por quê? Porque eles vão ganhar dinheiro para isso, né? Então é aquilo que eu costumo dizer, basicamente feedback de adulto é pix na conta, é dinheiro na mão. Então, mas minha equipe não compra a minha briga, minha equipe não é tão fissurada. Claro, você não paga, você não faz o que precisa fazer, né? A gente fala muito sobre espírito de dono, né? Todo mundo quer ter uma empresa com colaboradores que tem espírito de dono. Tá, mas e o dono tem espírito de dono? Esse é o principal ponto, né? Eu vi uma reflexão que é muito engraçada, que é, muito provavelmente se você fosse funcionário da tua empresa, você se demitiria, porque você não chega no horário, porque você não cumpre com as metas que você coloca, você não cumpre com as coisas que você fala que você vai fazer. Então isso são coisas que precisam pensar. Depois disso, a gente partiu logo para uma reunião de cultura. Na reunião de cultura, basicamente, é nosso ritual sagrado semanal. Toda segunda-feira nós fazemos uma reunião para alinhar a cultura da empresa, ou seja, uma reunião onde a gente só fala sobre cultura de empresa. Então, basicamente, nossas missões, nossas visões para o futuro, onde nós queremos chegar, o que nós estamos fazendo, os nossos feitos, os resultados que nós geramos para os nossos clientes, o propósito da agência, que é muito importante. E a reunião de cultura, ela é um momento sagrado na agência, todo mundo para o que está fazendo, é o momento mais importante do dia e da semana.
todo mundo para o que está fazendo, não importa o que seja, todo mundo para participar da reunião de cultura. Por quê? Porque eu vejo que empresa sem cultura forte é a empresa que não tem time que gera resultado. E eu preciso de um time que gere resultado, então a gente foca muito na cultura. E aí o que é muito interessante, eu acabei que eu não consegui gravar isso para vocês, né? Mas basicamente hoje nós fizemos uma venda mais uma venda para a agência, né? Basicamente a cliente pagou aqui R$10 mil pela nossa implementação, essa é a primeira parte do pagamento, e amanhã ela vai pagar o restante, que daí são R$15 mil que faltam, porque foi uma implementação de 25, né? E é isso, gente. Você quer vender high ticket, você quer botar dinheiro no bolso, precisa ter estrutura e trabalhar pra caramba. Vambora. Os dias estão sendo pegados demais. Hoje o nosso time vai ficar até umas 7h30 no escritório, fazendo reunião de vendas. O Rafa tava em uma agora. Hoje um dos nossos closers, que alguém não tava. Então o Bruno, que é o nosso estrategista, vai pegar para fazer uma reunião. A minha reunião que eu também faria uma hoje, desmarcou. E o nosso time é assim, gente, é skin the game. A gente está numa empresa em constante escala, a gente vendeu mais de R$300 mil no mês passado. A gente quer vender 1 milhão agora entre outubro e novembro, né? E para um time em escala, a gente precisa disso. A gente precisa de skin the game, a gente está expandindo, a gente está indo para um escritório de mais de 240 metros quadrados, requer um investimento altíssimo para isso. Então a gente precisa botar a mão na massa. Eu vejo muito, mas eu não quero, eu sou o dono da empresa, eu não posso ficar no operacional. Gente, sim, na teoria é maravilhoso, toda empresa tem o estratégico, tático, operacional. Você vai ver muito especialista vindo aqui falar para você isso, que não encosta a mão no operacional. Galera, a verdade é que você está escalando uma empresa, galera, não tem essa, você precisa botar a mão na massa. Eu vejo muito dono de agência aí, tem 4 freelancers na equipe, né, nem interno, e coloca na biografia que é CEO. Galera, CEO, na moral, gente, a parada é skin the game. Bota a mão na massa e faz a parada acontecer. Não tem muito segredo, não. Você precisa colocar a mão na massa e fazer acontecer. O Bruno, que é nosso estrategista, ele faz reunião de vendas. Por quê? Porque um estrategista, ele precisa saber como vender. Por quê? Porque como que ele cobra do comercial, que o comercial não vende, se ele não sabe vender? Né? Assim como eu também. Então, basicamente isso. Hoje seria um dia que eu ficaria até umas 8 horas no escritório, mas a reunião que eu teria foi remarcada. Então, vagou, vai dar tempo de jogar um tênis hoje. Então, tô indo para casa agora, vamos trocar e aí vou pro tênis. E galera, sério, eu valorizo demais também fazer esporte, gente, porque eu como estrategista, como um cara que tá no operacional, que tá carregando a responsabilidade de ter uma empresa em escala. Gente, se eu não tiver com a mente a 1000 por hora, se eu não estiver me exercitando, a minha cabeça não funciona, porque a ansiedade toma conta. Então eu vejo muita gente aí ansiosa, não consegue gerar resultado, porque trabalhar com meta gera ansiedade. Galera, o melhor caminho vai se conectar com Deus, vai fazer esporte, vai melhorar a tua rotina, que você vai ver que com certeza você vai tirar o espaço da ansiedade e vai dar espaço ao que realmente importa, né? Então isso é importantíssimo. Você pode ver que hoje tá na moda, né, o Health Life, né? Então isso é importantíssimo. E como me ajuda, galera, do fundo do coração, não é papo de coach aqui não, me ajuda demais. E é isso, vamos trocar rapidão e partiu, jogar um teninho, ficar tranquilo, voltar pra casa, tem algumas coisas ainda a resolver e bora pra cima. Acabou a bateria do microfone, então o áudio deve estar uma merda, mas é isso aí, ó. Agora é 7h36 e eu já tô indo pro escritório já. Hoje é um dia cheio de coisas, muitas demandas. E é isso aí, galera. Se você tá pensando em entrar pro digital, porque você acha que você vai ter muita liberdade, que você vai trabalhar em qualquer lugar, de forma tranquila, você vai ver aqueles vídeos que vocês viam, né, que caía dinheiro sem você estar fazendo nada, gente. Sinto em te dizer que você está enganado, a não ser que você seja um puta de um cara acomodado, mas assim, não é o meu caso, gente. Cara, eu trabalho pra cacete,
pra cacete mesmo. Trabalho das 7 da manhã, tem dia que até 11 da noite, tem dia que até meia-noite. Mas é porque, gente, não é só sobre ser digital, é sobre empreender, né? É sobre empreender, é sobre ter ambição, é sobre, veja, ter ambição no bom sentido. E é impossível trabalhar pouco quando você está escalando um negócio, quando você está pensando em crescimento, quando você quer ter uma equipe com mais de 100 pessoas. Então, cara, sai dessa. Você vai entrar pro digital, como qualquer outro negócio, você vai trabalhar pra caramba. Eu costumo brincar que não é o digital que te traz liberdade, é o empreendedorismo de forma geral, porque se você consegue delegar as suas tarefas, você consegue ter liberdade. Mas isso não vem do digital, isso vem de qualquer área. Se você não está preso no operacional, você consegue ter liberdade. É que a galera do digital banalizou muito, que ganha dinheiro da praia, ganha dinheiro de qualquer lugar. Cara, se você é empreendedor, você tem boleto, você tem um boleto a ser pago de algum cliente, se estiver na Eslováquia, o dinheiro vai cair do mesmo jeito. Então eu vejo que tem muita gente que cai nessas falsas promessas e quebra a cara. Digital, principalmente nos dias de hoje, ou você trata ele como negócio, ou esquece, meu irmão, esquece. E é isso aí, galerinha, aqui é a hora que a galera fica puta comigo, que eu tô tentando dar uma despertão aqui, mas ó, o prédio fica ali, e é isso aí. Chegando, bora pra mais um dia. E tô louco pra mostrar pra vocês a novidade. Nós vamos pra um novo prédio, onde nós vamos ter uma sala com mais de 200 metros. Cara, 200 metros de sala, vão ser 240 metros de sala. Ontem a gente fez a reunião com o arquiteto. Vai ser uma sala gigantesca, e com a nossa cara, com a nossa identidade, né? Hoje nós somos uma equipe de mais de 20 pessoas e vamos ser uma equipe de 40 pessoas e escalando. Vocês vão acompanhar todo o processo, eu vou postar tudo aqui pra vocês. E, cara, é surreal, né? Pensar que eu comecei do quarto da casa da minha mãe. Cara, quando eu vejo hoje o que aconteceu, as voltas do mundo, né? É algo que me emociona todo santo dia, mas é aquilo que eu falo, gente. Eu fiz uma reunião de cultura esses dias e falei assim, gente, se hoje a gente quebrar, acontecer alguma coisa, cair um míssil no prédio, quebrar todos os equipamentos, a gente perder todos os clientes, eu tô tranquilo, porque eu sei exatamente o caminho do que eu preciso fazer para reconstruir. Por quê? Porque esse caminho tá aqui, ó, conhecimento, não foi sorte, foi conhecimento, estudo, trabalho duro, né? E aí não tem segredo, Só que isso te dá um sentimento de veja bem, não me entendam mal, mas isso te dá um sentimento de poder, que é o seguinte, cara, não importa o que aconteça, eu vou fazer acontecer. Se só depende de mim, eu tô feliz da vida, porque se só depende de mim, eu vou fazer acontecer. Isso é bom demais. E é isso aí, bora pro dia, vamos lá. Agora é 7h44, ó, e o nosso horário na agência é 8 horas. Eu já tô ouvindo vozes, ou seja, já tem gente na agência. Sabe o que é isso, gente? Isso aqui é cultura, tá todo mundo fazendo pelo mesmo resultado. Vamos ver, ó, se eu tô certo ou tô errado. Ó. Já tá com a luz acesa, ó. Aqui é a nossa entradinha, os crachás dos eventos, aqui dos nossos clientes, livros dos nossos clientes, né? Presente da Eduz, né, de faturamento, que é o de um livro de um cliente que nós montamos a estratégia para que ele se tornasse best-seller e veja só, se tornou. Aqui de uma das nossas clientes, a Roseli Boschini, CEO da Editora Gente. A Editora Gente também é cliente da agência. E aqui a plaquinha da Eduz que eu mostrei ontem, que a gente já colocou aqui, né? Guilhermo está aqui, nosso SDR que quer se tornar closer e já está no caminho para isso, né, Guizão? Já, sempre, na luta. E é isso aí. Caião aqui. O que você tá fazendo aí, Caio? O Caião tá fazendo um café já aqui, cara. Tem que ter, né? Esse café é da Eduz, é o do presente que a gente ganhou. Os caras já vão testar aqui. Né? É isso aí. E aqui o Otávio, nosso gestor de projetos. Dá um oi aí, Otavião. Fala aí. E o... Nossa, fala aí, foi de cagar, hein, cara? Você é do digital, irmão. Faz um pitch. E aqui o Bruno, nosso estrategista, que hoje está vestido de homem do digital, né? Calça preta, por dentro da camiseta, cabelo lambido para trás, MacBook na mão. Tem como ele me apresentar alguma coisa que não vai gerar faturamento? Cara,
ver a operação rodando em tempo real é algo absurdo. Ó, dá uma olhada. Ó, o Bruno, nosso estrategista, está ali alinhando algumas questões com o Felipe, que é nosso STR. Luan, nosso gestor de tráfego, junto com o nosso gestor de projetos, que é o Otávio. Aqui, ó, o João está colocando na nossa lousa, que é o nosso vidro. A gente tem um monte de informação em todos os nossos vidros aqui sobre os cronogramas de postagens dos nossos clientes. Então, por exemplo, você pega aqui, ó, José Luiz Tejon, ele é um dos nossos clientes, né? Basicamente, aqui nesse processo, a gente cuida tanto das redes sociais dele, quanto da parte comercial também, para que tudo aconteça. Então, a Clara, que é nossa designer, aqui o Carlos, nosso social media, o João, que é o social media do caso do Tejon também, cuida de que os conteúdos gerem leads, né? Tanto orgânico e quanto nos criativos para que a gente utiliza para o tráfego pago, para que o nosso time comercial, tá ali, ó, o Vitor, o Guilherme, o Rafa e até o Felipe aqui, tenham leads para trabalhar para que a gente possa vender todos os dias, né? Então, esse processo ele é primordial, pessoal. E por que a estratégia é tão importante? O que o João está mostrando aqui, basicamente, é um vídeo do Tejon que nós postamos. Esse vídeo foi o João, nosso social media, que caçou esse corte, né, João? Buscou o corte, mandou para o nosso time de edição. Nosso time de edição editou de forma estratégica também e bateu mais de 1 milhão de visualizações, né? Pega o número de comentários. Aqui a gente tem 368 comentários. São 368 oportunidades de venda. Por quê? Porque o nosso time faz social selling, transformando essas pessoas que estão comentando em leads. Tem um vídeo abaixo, ó, mostra o vídeo abaixo também. O vídeo abaixo nós tivemos mais de 1.000 oportunidades de vendas aqui. Por quê? Porque todos esses comentários, claro que uns acabam não se tornando leads, mas a maioria deles, eles são trabalhados e se tornam leads para que o nosso time comercial venda. Ou seja, a ideia aqui é não depender somente de gestão de tráfego pago. O conteúdo é a parte primordial. E esse conteúdo, por exemplo, que é um conteúdo, digamos, de meio de funil, que é um conteúdo de conexão, é um conteúdo que mesmo assim gera venda. Por quê? Porque não é o conteúdo esse conteúdo propriamente que vai fazer a pessoa comprar, mas sim o processo que a pessoa vai passar, porque ela vai se tornar lead, os nossos SDRs que estão ali vão ligar para elas, vão conversar com elas, vão entender quais são as dores e como nós podemos resolver, e como o Tejon vai resolver essa dor. E aí, os nossos closers estão aqui, vão mostrar como resolver essa dor e, de fato, vão vender. E é isso que eu falo sobre estrutura para vender high ticket. Não adianta você achar que você vai fazer um lançamento aí e vai vender um monte de mentoria a 20 mil reais. Não é assim que funciona. O mercado, ele mudou e mudou muito. Aqui, pessoal, o Gui, que hoje é nosso STR, mas que aos poucos está migrando para closer, que quer se tornar closer, já está fazendo algumas calls, porque aqui a gente forja no fogo. Basicamente está fazendo toda a análise de dados aqui dentro das nossas planilhas para a gente entender como nós podemos melhorar a taxa de conversão para o dia de hoje. Então, tudo isso é discutido e isso é muito importante. A gente faz toda a análise de dados, toda a análise de no-show, toda a análise de reuniões marcadas, para que a gente possa pensar todos os dias em como nós vamos gerar o resultado que a gente precisa gerar e como nós vamos melhorar os resultados. E é isso que faz a gente vender todos os dias aí, 20 mil, tickets de 7, de 10 mil para os nossos clientes. Bom, pessoal, que fica claro a integração do nosso time operacional com o nosso time comercial, né? Então, o nosso time operacional e o nosso time comercial. Essa integração, ela fica muito clara. E é basicamente o que eu falo para os nossos clientes. Eu não deixo que se torne cliente aqueles clientes que querem ter time comercial próprio ou que querem ter time de marketing próprio. Por quê? Porque eu só acredito na nossa operação, na nossa estratégia para gerar os resultados que a gente gera. Porque para tudo isso acontecer, tudo é pensado de forma muito estratégica. Galera, e é o papo que eu falei para vocês ontem, eu acho que eu falei hoje de novo. A vida do empreendedor, ela é muito sobre estar em todos os estágios dentro da empresa, principalmente quando ela está em escala. Então hoje, por exemplo, cara, eu já cheguei no escritório 7h30 da manhã, aí a primeira coisa que eu fiz foi fazer um alinhamento com o nosso gestor de projetos e com o Bruno, nosso estrategista, para que a gente pudesse organizar os novos projetos, os projetos que já estão em vigência e melhorar
o nosso atendimento aos nossos clientes cada vez mais, né? E também falar dos nossos processos de venda. Logo depois que eu terminei, já fui para Daily, que é basicamente o nosso papo comercial, onde a gente alinha tudo, absolutamente tudo, sobre o que nós vamos fazer e o que nós precisamos fazer para vender mais para os nossos clientes e para vender mais para nós também no dia. Então, a gente faz um papo frio e técnico. Olha, isso ontem deu certo, isso ontem não deu certo, a gente precisa ajustar isso para hoje, nossa meta é isso, a gente está tão distante, está X% distante da nossa meta semanal, a gente precisa atingir. Então, é um papo 100% frio, estratégico, para que a gente possa sair com ações traçadas para o dia. E aí, cara, é bizarro, porque eu já saí dessa reunião e já vim para uma reunião com o jurídico e o financeiro. Então, a gente está reformulando muitos pontos nessa escala da agência, pontos onde uma empresa que nasceu do zero não tinha. Então, comecei a minha empresa no quarto da casa da minha mãe, já contei essa história, depois eu vou fazer um vídeo contando essa história para vocês, mas a empresa nasceu no quarto da casa da minha mãe, eu tinha 18 anos, comecei do zero, sem nada, sem um computador, sem nada, só com o celular e com vontade de prosperar no digital. E basicamente as coisas foram acontecendo, né, no decorrer do tempo, e 5 anos se passaram e hoje nós estamos numa constante escala, atendendo os maiores especialistas do Brasil, sendo sócio deles, implementando de maneira inovadora, porque o nosso trabalho ele é 100% inovador, o nosso ecossistema de negócio ele é 100% único, nós temos a visão de ser a agência mais inovadora e mais autêntica do país nos próximos 5 anos, e os clientes que nós atendemos e o faturamento que nós geramos para eles permitem com que a gente consiga ter essa visão clara. E aí eu tive que fazer uma reunião com o nosso jurídico hoje para poder, basicamente, organizar todas as questões de crescimento, organizar todas as questões de escala, né? Então, cara, a vida do empreendedor é essa. Você tem que estar um pouquinho na parte de venda, você tem que estar um pouquinho na operação, sim, você tem que estar um pouquinho na área estratégica, que é pensando em crescimento, você também tem que estar um pouquinho na área estrutural, que é a parte jurídica, financeira, contratual e etc. Porque senão as coisas não acontecem. Mas é aquilo que eu sempre costumo dizer. Empreender é o caminho mais difícil, mas é por isso que quem quer enriquecer precisa escolher empreender. Por quê? Porque se o caminho mais fácil deixassem as pessoas ricas, a gente tinha trânsito de helicóptero aí no céu. Por que poucas pessoas têm helicóptero? Por que poucas pessoas têm avião? Por que poucas pessoas têm carros de luxo, casas de luxo, e tem uma vida hiper ultra confortável e próspera? Porque o caminho mais difícil não é para todo mundo. Não é todo mundo que está disposto a passar por tudo isso. E é isso aí. Se tem uma coisa que eu estou disposto a passar por isso, vamos para cima. Galera, uma parada interessante aqui, né? Você sabe, é muito legal porque os clientes que nós atendemos são clientes que têm um nível de consciência muito alto, né? Eu vejo que uma dor do mercado é falar assim, mas meu cliente diz que as coisas estão muito chat GPT. Você que tem agência aí, certeza que você já ouviu isso. Tá muito chat GPT essa legenda, tá muito chat GPT essa estratégia. Gente, eu não vejo isso como algo ruim, eu não vejo como a utilização da inteligência artificial como algo ruim. Tem um vídeo no canal, por exemplo, que eu já falei sobre o conceito de AI First, que é basicamente um conceito que nasceu no Vale do Silício, que basicamente é um conceito onde você utiliza a inteligência artificial como prioridade em todos os pontos do teu negócio, desde a parte estratégica, desde a parte de comunicação, desde a parte de tomada de decisão, você sempre utiliza a inteligência artificial em primeiro lugar ali, não como primeiro lugar, mas em primeiro lugar como consulta, como forma de aceleração, e obviamente que aí o pensamento humano estratégico é o que faz a diferença, né? E aqui é basicamente isso. Então eu tô desenvolvendo aqui o escopo inicial de um produto, que é o produto que a gente vai desenvolver e vai implementar para um dos nossos clientes, que é o Arthur Rufino. A gente já tem a mentoria do Arthur Rufino, a mentoria do Arthur Rufino já gera mais de 100 mil reais por mês para ele, e aí agora nós estamos montando uma mentoria em conjunto do Geraldo Rufino, que é o especialista de mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, mais de 10 milhões de seguidores em todas as redes. Basicamente, nós estamos montando uma mentoria de pai para filho, que é uma mentoria entre o Geraldo Rufino e o Arthur Rufino. E sim, gente, isso é uma estratégia. Por quê? Porque é uma estratégia para que a gente possa utilizar a autoridade do Geraldo Rufino, que é uma autoridade muito grande, e
transmiti-la para o Arthur Rufino. Por quê? Você vai falar, Lucas, mas só posta no Instagram do Geraldo que o Arthur tem uma mentoria, vai gerar lead? Vai, a gente já testou isso, a gente já trouxe venda através disso, mas o lead ele não vem qualificado. Por quê? Porque o lead ele vem procurando o Geraldo. O que a gente precisa fazer para aumentar a base e utilizar ter uma pessoa de muito valor agregado e de muito reconhecida ao nosso favor? A gente precisa fazer com que as pessoas aumentem o nível de percepção de valor sobre o Arthur. Qual que é a melhor oportunidade para isso acontecer? Dentro de uma mentoria, onde a entrega também é do Arthur. Por quê? Porque as pessoas compram a mentoria por conta do Geraldo, o Geraldo vai ter entrega dele também, mas é a oportunidade que o Arthur tem de entregar um conteúdo absurdo, que é o que ele faz de melhor, porque ele é bom pra caramba, e fazer com que as pessoas que estão na mentoria aumentem o nível de percepção delas em relação a ele, fazendo com que a gente consiga aumentar também o valor do Arthur em mentorias únicas, em novos produtos e aumentar o ecossistema também. Mas nesse caso aqui, dessa estratégia, o foco é fazer com que a gente consiga vender e vender muito, tanto para o Arthur quanto para o Geraldo Rufino. A gente vai entrar como coprodutor de ambos nesse caso. Mas é que também é uma estratégia, a gente também está utilizando essa integração na estratégia para poder gerar resultado para o Arthur também. Qual que é o ponto que é interessante? A gente utiliza esse conceito de AI First. Inclusive o Arthur é o cara que fala muito sobre esse conceito de AI First. Ele é o cara da inovação e se tem uma coisa muito legal é que a gente não escuta dos nossos clientes, cara, mas está com muito cara de ChatGPT, Manus, inteligência artificial. Por quê? Porque todos eles entendem que a inteligência, muito pelo contrário, exatamente isso. Todos entendem que a inteligência artificial faz a diferença. Quando a gente está em reunião com o Roberto Chiniachik, por exemplo, que é um dos nossos especialistas, um dos caras que começou a investir em tecnologia e inovação e inteligência artificial antes mesmo de falar de ChatGPT, Manus, etc., para vocês terem uma ideia, já vendeu startup para Nubank de inteligência artificial. Essas pessoas nos cobram para que a gente utilize a inteligência artificial na construção. Então, se você tem agência e tem algum cliente que está falando, tá muito inteligência artificial, fala assim, meu amigo, se eu estou trazendo inteligência artificial para o teu negócio, é porque isso vai gerar resultado para você e porque isso acelera. E aí, gente, vai muito sobre aquela percepção de você transparecer a autoridade, você transparecer que você é o estrategista, né? Se o teu cliente te fala que as tuas estratégias ou aquilo que você está fazendo está com muito uso de inteligência artificial e vê isso como algo negativo, faz parte do seu papel educar o teu cliente e mostrar para ele que, na verdade, é o contrário. Não é que isso é algo ruim, é algo bom. Você tem que falar, olha, a gente utiliza a inteligência artificial para a construção dos nossos processos, a gente utiliza o conceito de AI First. Então, o papo da comunicação faz muita diferença, né? Mas, para não perder o fio da meada aqui, basicamente, galera, aqui a gente está construindo toda a estratégia do produto. Obviamente que isso aqui é um escopo. Eu sou do time que a inteligência artificial, você precisa utilizá-la como base de aceleração para ideias, mas não como criação estratégica. Quem comanda a inteligência artificial é o estrategista. O que vai fazer você ter resultado utilizando a inteligência artificial é você pensar como estrategista. E é exatamente esse aqui o ponto. Então, aqui a gente utiliza o ChatGPT nesse primeiro posicionamento para ele nos clarear a estratégia. Depois a gente passa por outras ferramentas de inteligência artificial, para que as ferramentas possam nos entregar ainda mais detalhes. E dentro disso, a gente pega todas essas informações e aí, com a inteligência humana, que essa inteligência é a inteligência que nunca vai ser substituída, nós fazemos toda a análise e toda a construção do produto e do conteúdo e do escopo. E é interessante dizer que isso aqui é só o começo, isso aqui é só a construção do produto. Depois a gente precisa construir todos os scripts de SDR, todos os scripts de social selling, todos os scripts de closer, todos os scripts de BDR, todos os scripts de follow-up. Então, é muita coisa que precisa ser construída e, inclusive, se você aí que está assistindo esse vídeo entende que essa estrutura é a estrutura que vai fazer o teu negócio vender e vender muito e você quer que a gente implemente essa estrutura para você, você pode ver na descrição que tem o contato da minha equipe para você conversar com eles para que a gente possa montar essa estrutura para você vender muito. Acabamos de sair de uma reunião aqui de quase 1 hora. Basicamente, estava falando aqui para o pessoal que eu fico muito triste no bom sentido de deixar o Trello, porque eu criei o Trello quando a agência começou. Então, basicamente, era
um formato de agenda que eu fiz para mim mesmo ali, para eu me controlar com as tarefas. Conforme a agência foi crescendo, a gente teve o primeiro funcionário eu utilizava, o segundo funcionário ele utilizava, o terceiro também, o quarto também, assim foi. Até que chegou um certo momento que a galera começou a falar, galera, a gente cresceu demais, não dá mais para ficar utilizando o Trello, né, do jeito que é. A gente tem muitas demandas, muitas tarefas e a gente precisa de algo mais profissional. E aí, o Otávio, nosso gestor de projetos aqui, desenvolveu toda a ferramenta do ClickUp para que a gente possa integrar tanto o nosso time comercial ao nosso time operacional, quanto para a nossa própria organização e performance. Então, a gente fez uma reunião aqui, eu, o Otávio e o Rafa, do comercial, para que ele pudesse se apresentar. O Otávio já apresentou para todo mundo, está me apresentando aqui por último, para que ele pudesse me apresentar como que vai ser o funcionamento, como nós vamos utilizar esse meio de comunicação. Otávio, o que você fez aí, cara? Me explica por cima aqui rapidamente para a galera. A ideia é começar a usar o ClickUp tanto para operação quanto para o comercial. Então a gente fez um CRM, juntei com o pessoal está todo aprendendo em conjunto e a gente está aplicando daí para utilizar como CRM e na operação a gente vai utilizar para as tarefas que a gente tem no dia a dia ou tarefas esporádicas. Então o pessoal consegue visualizar de uma forma mais fácil o trabalho que está sendo realizado e eu junto com a Mirella e com o Bruno consegue monitorar o que o pessoal está fazendo e o que precisa fazer na semana e no mês. Show! E por que isso é tão importante, cara, pra gente? Hoje em dia a gente precisa visualizar todas as métricas do mês e o ClickUp vai resolver praticamente tudo isso de uma forma muito fácil e vai ser mais fácil de adaptar conforme a gente vai precisando nos próximos meses ou precisa visualizar novos dados que a gente não tinha pensado lá atrás. A gente consegue atualizar tudo aqui agora quando precisar. Eu postei que a gente recebeu uma notificação do condomínio e eu acho que não vai ter jeito, eu acho que a gente vai ter que ser expulso mesmo. Porque, Jones, a gente fez mais uma venda da agência, cara. Por favor, faça as honras. Eu vou demitir a gente, Isso aqui é bizarro, eu não sei quando isso começou a se tornar normal pra mim, mas é sensacional. Eu acabei de sair de uma reunião agora com a equipe interna do Roberto Chinechic e agora às 4 horas eu tenho uma reunião com a equipe do Arthur e do Geraldo Rufino e basicamente aqui a gente criou hoje toda a implementação dessa mentoria que a gente vai trabalhar pro Robertinho Chique e também pro Geraldo Rufino. Então a gente está falando de um especialista que tem aqui na sua base principal 831 mil seguidores. Robertinho Chique é um dos maiores palestrantes do Brasil, se não o maior, né? E também falando de Geraldo Rufino, que tem uma base maior de 3,5 milhões aqui, que também é gigantesco. E eu não consigo me acostumar, porque são duas pessoas que eu realmente sou fã, e trabalhar junto não tem preço que pague. E ainda coproduzir essas pessoas, né? Então isso é sensacional. Mas basicamente, pessoal, aqui ó, a gente trabalhou toda a parte de construção do produto. Então antes de falar de vendas, de fato, antes de começar a vender, a gente precisa trabalhar toda a parte de construção do produto. Então toda a parte de estruturação, né? O ICP, então, né? Quem que é o nosso cliente ideal aqui, é importante trabalhar. O formulário de captação, então qual que é o formulário que a gente vai utilizar na hora de fazer a captação de leads dentro das campanhas de tráfego, né? E o formulário ele é parte muito importante da estratégia, porque se o formulário não tiver as perguntas certas, a gente não consegue coletar as informações ideais e não consegue fazer com que o cliente se sinta atraído. Então aí a gente parte para a fase de scripts de STR, então quais são os scripts que os nossos STRs vão utilizar, as perguntas bases que eles devem fazer, e lembre-se pessoal, quem vende pergunta, tá? Script de BDR para reengajamento, né? Script de social selling também, então tem todos os nossos scripts, todas as ativações. Script de closer, o que o closer vai utilizar na hora da reunião de vendas, né? A copy do PowerPoint que o closer vai utilizar, os criativos que nós vamos utilizar nesse primeiro momento de teste. E aqui tem parte muito importante, que é o manual de qualificação. Então a gente precisa ter um manual de qualificação do nosso cliente. Então
do nosso cliente não, desculpa, do nosso lead. Então, o que torna ele qualificado, super qualificado, desqualificado, né? Então, isso é muito importante. A maioria das pessoas julga o cliente se ele é qualificado ou não, o lead se ele é qualificado ou não, pelo nível de faturamento. Mas isso não é só isso que faz com que o lead seja qualificado ou não, tá? Porque muitas vezes o cara tem dinheiro para comprar, mas ele não está no momento. Então, o que qualifica o lead é o porte do negócio, nesse caso, a estrutura e posição de liderança, a clareza sobre o desafio de liderança, a prontidão para a transformação, a mentalidade e a visão de futuro, né? E, obviamente, a verba e, obviamente, o quanto ele recebe, quanto tempo ele conhece o especialista. Então, tudo isso conta, e principalmente num processo de venda consultiva isso é importante. Então, a gente tem até a nossa matriz de qualificação, né? Então, a cada fase que o SDR conversa com o lead, basicamente ele dá uma pontuação. Então, por exemplo, pergunta de budget, aqui é basicamente o bunch, né? Então, budget, autoridade, necessidade e tempo. Então, você já investiu em treinamentos em liderança antes? Se já investiu em algo de valor médio ou alto, a pontuação vai variar de 1 a 3 ali. Autoridade, é ele que decide sozinho? Se for, pontuação de 1 a 3 também. No final, a gente coloca aqui qual que é a pontuação. Então, de 10 a 12 pontos, ele é um lead pronto para fechamento. De 7 a 9 pontos, a gente precisa nutrir esse lead de 3 a 5 dias e reagendar, não adianta mandar para uma reunião. E menor de 6 pontos, a gente precisa inserir num fluxo de conteúdos de acompanhamento leve, né? Então, isso aqui é importante. Você vê que todo o funil estratégico é o que faz a gente conseguir vender de fato, né, galera? Basicamente, o processo de vendas ele é consultivo. Então, se eu não tiver isso muito bem mapeado, eu perco a minha taxa de conversão. Por que esse funil de qualificação, SDR, call com closer ele é eficiente? Porque eu consigo vender de forma consultiva. Agora, se eu não tenho uma matriz de qualificação, basicamente não serve de nada eu ter tudo isso. Por quê? Porque eu não consigo entender onde eu vou atacar. Então vamos supor, o lead ele conhece o especialista há pouco tempo. O closer ele precisa entender que ele precisa vender o especialista. Ou, melhor, vamos supor que o lead nunca fez uma mentoria. Então, antes de vender a mentoria do especialista, eu preciso vender o que é fazer uma mentoria e o porquê ele deve fazer uma mentoria. Para que assim eu possa, depois de passar por essa fase de educação, eu possa de fato vender a mentoria do meu especialista. Então, todo esse processo ele é muito consultivo. E é por isso que você precisa estar bem acompanhado, é por isso que a maioria não tem resultado, porque não sabe fazer de maneira estratégica e estruturada. Galera, deu merda. Deu merda. Que bom que a gente já está prestes a sair daqui para um outro escritório, mas olha o que eu recebi. Vou mostrar para vocês o que é isso. Galera, isso aqui é uma multa. Multa não, na verdade é uma notificação. De perturbação de silêncio. A gente está perturbando os nossos colegas condôminos aqui do escritório, porque toda venda que sai, a gente tem o ritual de... E assim, a gente vende high ticket toda hora, ou seja, o escritório é uma loucura, a gente buzina toda hora, e aí, esse aqui é o primeiro passo para a gente tomar uma multa, que é a notificação. Só que aí é o seguinte, o síndico veio me entregar isso, e cara, eu juro, não tem como não comemorar uma venda de high ticket. O síndico veio entregar isso, tipo assim, 40 minutos depois, aconteceu isso aí que o editor vai colocar no vídeo, ó. Só pra gente finalizar, né, e contextualizar vocês, nós batemos a meta do mês na sexta-feira, agora nós vamos bater a super meta, né, com essa novidade que eu vou contar pra vocês, e aí eu já vou abrir uma nova meta pro final do mês. Pelo amor de Deus, tá bom? Mas só queria dizer que a cliente estava em negociação de venda de implementação, fechou então mais uma venda. 40 minutos depois a gente fez uma venda, mais uma coleta para a agência de mais de R$12 mil no dia de hoje, né, em uma só venda. E aí, como que nós não vamos buzinar, como que a gente não vai comemorar, né? Então a gente buzinou de novo, tenho certeza que logo a multa vem. Mas é isso aí, já tá acabando, a gente já tá mudando de sala, então a galera vai poder ficar tranquila. E é isso aí, galera, hoje a gente já aprovou aqui a estrutura da mentoria e de vendas também do Robertinho Chique, que eu mostrei para vocês, e do Geraldo Rufino também. Então, mês que vem,
Esse escritório vai ficar uma loucura, já não cabe mais ninguém aqui, vai caber menos ainda, porque a gente vai aumentar a nossa equipe, porque são 2 projetos milionários, que a gente vai vender mais de 1 milhão por mês aí. Temos metas de vendas de mais de 1 milhão por mês, é isso aí, 1 milhão de faturamento. E aí, olha o que é interessante, amanhã o nosso time já vai gravar criativo de teste já para o Roberto. Então, o nosso time vai lá para São Paulo já para gravar criativo. Tá ali no nosso telo que eu preciso enviar os criativos do Roberto para o René, que é o nosso filmmaker. Então, hoje a gente já aprovou todo o sistema e amanhã isso aí já vai começar a ser gravado. E aí, 5 horas da tarde já não tem quase ninguém mais no escritório. O pessoal fica até às 5, mas os fortes estão aqui. Então, tá aqui o Luan, o gestor, o Caio aqui no social media, o João social media também, o time do comercial sempre a milhão. Tem dia que a gente fica até 8, 9, 10 da noite. Hoje a última reunião, por exemplo, é 7 horas da noite. Os nossos SDRs aqui, todos olhando as nossas planilhas de base de leads, né? Então, isso é importantíssimo. Aqui é a nossa arte de confirmação, né? Então a gente manda uma arte de confirmação de reunião dos nossos clientes para os leads. Então também estão fazendo tudo isso. E enquanto isso, o Gui, que é o nosso SDR aspirante a closer, está fazendo uma call com um dos leads para que a gente consiga vender para o nosso especialista. Essa call aqui é uma call do especialista José Luiz Tejon, que é uma mentoria no ticket de 20 mil reais. E é isso aí, operação acontecendo a 1.000 por hora. É isso aí, depois de 2 meses sem postar, eu tô de volta e para postar com bastante frequência aqui para vocês. Se vocês não me seguem nas minhas outras redes sociais, vai lá me seguir no Instagram e me segue no TikTok também, que eu posto conteúdo diariamente. No Instagram eu posto conteúdo demais, eu posto 3 conteúdos por dia ou mais às vezes, e documentando o nosso dia a dia mesmo, documentando as nossas estratégias, mostrando as vendas acontecendo. Então, se você quer ver a gente vendendo o dia inteiro, a gente falando sobre venda, a gente falando sobre estratégia, vai lá me seguir no Instagram, me segue no TikTok também. Se inscreve no canal se você não for inscrito e me ajuda aí, cara. Tô postando conteúdo de valor, tô entregando conteúdo que custaria caro, de graça aqui. Então, me ajuda aí. Pega esse vídeo aqui, manda pro teu amigo que é empreendedor ou que tá querendo começar a empreender, o teu amigo que é especialista, que quer vender através das redes, que já vende, mas não vende tanto, teu amigo que tem agência, que trabalha com marketing, com produção. Manda esse vídeo para ele e fala assim, olha, esse cara aí vai postar conteúdo sempre lá, conteúdo de valor gratuito. Então, segue, se inscreve, assiste. E você vai me ajudar muito fazendo isso, porque é trabalhoso fazer isso aqui. A vida do empreendedor não é fácil não, eu já falei isso para vocês, estou cheio de coisa para fazer e mesmo assim eu paro para gravar esse conteúdo, porque isso me importa muito, beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Faz um comentário aí, curte e valeu, até a próxima, é nóis.